De milhares de ataques aéreos a deportações de pessoas em larga escala, as Big Tech estão usando IA para viabilizar ações desse tipo numa escala inédita, e não necessariamente porque assim são ações mais precisas. Por exemplo, um dos alvos do primeiro ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irã foi uma escola de meninas em Minab, com mais de 100 crianças entre as vítimas. E por trás desse ataque cruel e muito simbólico está a possibilidade de ele ter sido planejado ou pior, decidido por inteligência artificial pelo sistema Maven. Se for o caso, isso lembra os ataques feitos por Israel em Gaza, onde usaram um sistema de IA também chamado de O Evangelho ou o Gospel para acertar milhares de alvos. E esse não seria o único envolvimento de inteligência artificial e grandes empresas da área com a guerra. Dias antes, nos Estados Unidos, rolou a briga entre a Anthropic e o governo de lá por quem se responsabiliza ou não pelo uso de inteligência artificial para decisões militares. E são eventos que ilustram muito bem o tipo de papel que a inteligência artificial está assumindo nessa guerra ou que as pessoas estão usando a inteligência artificial para ela assumir por eles. E antes de eu falar mais do que a IA tem viabilizado, tem uma dica de acesso. Esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é a VPN que tem aplicativos feitos para todo tipo de aparelho. Então, além de você usar no celular, no tablet ou no computador de onde você acessa a internet, você também pode usar a Surfshark em Android TV, Switch, Fire TV, Apple TV e mais, e assistir ao que você quer de outros países, sem engasgo e com quantas conexões ao mesmo tempo você quiser. Aí, mesmo sendo um plebeu aqui no Brasil, eu consigo pelo menos ver o que tem no catálogo do iPlayer da BBC, porque nem isso eles deixam ver normalmente. E tem mais, a Surfshark tem serviços no pacote Surfshark One, como o antivírus, para checar quais programas estão rodando ou sendo instalados e bloquear vírus e malware em até 5 dispositivos. Assim você protege os seus dados, a sua navegação e o seu computador. Aproveita o link surfshark.com/atila ou escaneie o QR Code aqui na tela, assim você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para aproveitar a Surfshark. A IBM, que é uma empresa pioneira em inteligência artificial e processamento de dados em grande escala principalmente, tem uma citação famosa de um manual de treinamento deles de 1979 que resume bem o que concluíram sobre a área. Um computador não pode ser responsabilizado, então um computador nunca deve tomar uma decisão administrativa. Antes de entrar no quão importante é essa conclusão, principalmente nesse momento, vale ver de onde e como ela pode ter surgido. Não é de agora que conflitos e guerras são influenciados por decisões estratégicas, mas é só em tempos recentes que decisões granulares foram adotadas em larga escala graças à capacidade crescente de processar dados. Por exemplo, seguindo a ideologia da superioridade ariana, antes de aplicar a infame solução final, os nazistas tomaram a decisão macabra de enviar certos grupos étnicos para campos de concentração até em outros países, onde essas pessoas são mantidas em condições subhumanas e sem julgamento. E isso só é possível quando a polícia secreta tem acesso a um volume enorme de informação e processamento de dados para decidir quem é alvo e quem não é. Mas bem antes dos Estados Unidos fazerem isso com a ajuda da Palantir, a polícia secreta nazista da Alemanha já contava com uma outra empresa dos Estados Unidos lá na década de 1930. Uma das partes do que viria a se tornar a International Business Machines, ou IBM, era a Deromag, que era uma filial alemã que fazia a tabulação de dados do censo populacional alemão usando cartões perfurados. Durante o regime nazista, eles continuaram fornecendo as máquinas de tabulação de dados e novos cartões feitos sob medida que viabilizaram para o governo da época analisar os dados censitários que permitiam levantar quem eram os judeus vivendo na Alemanha até então, e depois viabilizaram o cadastro e o deslocamento dos judeus pela Europa invadida como um todo. Foi assim que agências como a Gestapo puderam escolher regiões onde agir e as casas que invadiam para poder prender judeus. E foi assim que calculavam o número de vagões que precisavam para levar os presos para campos de concentração. Agora é a Palantir que usa dados do sistema de saúde e até de imposto de renda dos Estados Unidos para dar para o ICE a informação de em quais vizinhanças atuar para prender imigrantes sem julgamento, e são ações em grande escala que, mais uma vez, precisam da análise de dados de grandes empresas para poder atingir as metas de números que um regime almeja. Um outro país que é pioneiro no uso de inteligência de dados para poder reconhecer alvos é Israel. Segundo os militares israelenses, eles usaram um sistema de inteligência artificial chamado de O Evangelho para poder identificar rapidamente alvos inimigos e equipamento de guerra em Gaza, o que, segundo eles, viabiliza fazer ataques mais precisos e reduzir o número de vítimas civis.
O Evangelho seria o último programa em um sistema com vários programas de IA que coletam e classificam informação como o número de telefone e contatos das pessoas, imagens de satélite, equipamentos, locais visitados e mais, para poder decidir quais são alvos válidos para ataques. Uma etapa que, de acordo com uma reportagem da NPR, costumava usar 20 agentes humanos trabalhando por 300 dias para encontrar algo entre 50 e 100 alvos, e agora o Evangelho e o sistema todo podem sugerir cerca de 200 alvos em menos de 2 semanas, ou seja, um ganho de produtividade, entre aspas, aí de 50 vezes. E em seguida, analistas validam recomendações e mandam os alvos para os militares em combate via um aplicativo de celular chamado Pilar de Fogo. Se diz na estratégia militar que uma das vantagens mais importantes para se ter é a capacidade de tomada de decisão mais rápida. Usando IA, a competição passa a ser quem faz isso mais rápido e viabiliza ataques em maior volume e em menos tempo. E o resultado dessa velocidade e precisão, vê como ficou a cidade de Gaza. Depois do bombardeio de dezenas de milhares de alvos em uma região inteira, você pode julgar o quão precisos e cirúrgicos foram esses ataques. Em números, entre as milhares de crianças e outras vítimas inocentes, o número de civis mortos por cada ataque aéreo feito por Israel aumentou em pelo menos 4 vezes em relação aos ataques feitos em 2014 na mesma região sem IA. Ou seja, ou a IA falhou miseravelmente no objetivo de, aspas aí, causar grande destruição no inimigo e um dano mínimo aos que não estão envolvidos, ou o objetivo era diferente do que parece ou do que se propaga. Mas uma função esse sistema cumpriu, que é a de escudo de responsabilização pelo que foi cometido. Sem explicações claras, sem transparência sobre os dados usados, as inferências feitas e qual a interferência humana sobre o que é gerado, fica mais difícil apontar quem são os responsáveis. O que também se pode ver no ataque à escola do Irã, que, se foi atingida por engano, talvez com base em dados ultrapassados de um centro de treinamento militar próximo, que faz parte do mesmo complexo, foi um engano bem enganado, porque outros prédios ao redor, incluindo a clínica de saúde onde vítimas foram atendidas e bombardeadas, também sofreram ataques. Estados Unidos, Israel e ONU estão investigando quem podem ser os responsáveis. Nesse mesmo dia, o ataque dos Estados Unidos ao Irã envolveu mais de 1.000 alvos atingidos nas primeiras 24 horas. E aí, com tantos alvos envolvidos em tão pouco tempo, é bastante difícil para analistas humanos terem gerado e checado tudo isso sem a ajuda de algum sistema como IA. O maior candidato a responsável pela ajuda é o sistema Maven dos Estados Unidos, criado em 2017 para os militares fazerem algo próximo do sistema israelense. Usar informação, vídeos, imagens por satélite e afins para, entre outras coisas, fornecer alvos para ataques para analistas. Originalmente, o contrato principal do Maven era com o Google, mas depois de protestos de milhares dos seus funcionários, o Google saiu da parceria. Em uma época onde profissionais de TI eram disputados no tapa e não dispensados aos milhares, com a perspectiva de serem substituídos. E aí quem acabou assumindo essa posição foi a Palantir do Peter Thiel, que a essa altura você já viu que não perde uma oportunidade de ser o Lex Luthor em pessoa. A Palantir marca bem uma outra transição recente que aconteceu entre as Big Tech dentro do Vale do Silício, que é a de abandonar o cuidado e a preocupação com uma imagem de ética. Se a IBM e se outras empresas do começo do Vale do Silício se distanciaram de aplicações militares das tecnologias, ou pelo menos tentaram passar essa imagem, essa era de vergonha de fazer parte da guerra parece ter passado. Pelo menos no que depender do pessoal da Palantir. Por exemplo, o CEO da Palantir, que é o Alex Karp, que criou a empresa com Peter Thiel, tem feito declarações cada vez mais explícitas sobre isso, como dizer que trabalha com orgulho processando informação para mandar grupos étnicos para campos de concentração dos Estados Unidos, ou afirmar que o papel da Palantir é o de defender ativamente os valores superiores do Ocidente e deixar claro que as tecnologias que a sua empresa desenvolve tiram poder econômico e poder político das pessoas mais educadas, principalmente das mulheres, enquanto empodera os homens. O que pode ser aí um aviso ou um discurso de venda para o governo atual. Atualmente, o Maven também está conectado a uma versão governamental ou militar do Claude, que é o assistente de IA da Anthropic, que foi usado no ataque à Venezuela em janeiro de 2026. A própria Anthropic não confirma esse uso oficialmente, mas foi logo depois do ataque à Venezuela que o governo Trump exigiu a derrubada de várias barreiras de segurança que são embutidas no programa que impedem usos militares mais intensivos do Claude.
A Anthropic afirma que, por contrato, ela não pode liberar o uso do seu modelo para vigilância doméstica em massa e para operação de armas totalmente autônomas, onde os alvos são aprovados sem que uma pessoa se responsabilize. Dessa declaração você já pode deduzir quais são os usos que o governo está exigindo. Segundo o CEO da Anthropic, o Dario Amodei, decisões militares devem ser tomadas pelas autoridades competentes e não por empresas privadas. Ainda segundo ele, embora a empresa não tenha nada contra os militares usarem as suas ferramentas, tem alguns usos que estão fora dos limites do que a tecnologia é capaz de fazer de forma confiável. Sou um pouquinho familiar, né? O Claude Gov, que é essa versão do Claude que é usada pelo governo dos Estados Unidos, é um tanto diferente da versão civil que você pode usar no seu celular. A versão para uso civil tem vários mecanismos de segurança no processo, como assuntos onde o modelo evita elaborar muito ou gerar muito texto. O Claude Gov faz muito menos ressalvas e foi adaptado para poder trabalhar com dados confidenciais. Até o conflito de 2026 com o governo dos Estados Unidos, a Anthropic era a única grande empresa de inteligência artificial que recebeu a credencial de segurança máxima, que é a credencial que permite operar no nível de impacto 6 com os sistemas da Palantir. E aí, por conta disso, quando a Anthropic se recusou contratualmente a permitir que o governo do país use a sua ferramenta para vigilância de cidadãos e para a operação de armas autônomas, isso virou um empecilho para o governo fazer o que quer fazer com ela. E aí, por conta disso, o Trump deu 6 meses para o governo deixar de usar os sistemas da Anthropic e declarou que ela representa um, aspas aí, risco à cadeia de suprimentos, fecha aspas. O que é uma acusação que geralmente é feita contra empresas estrangeiras. Agora eles estão dizendo que a Anthropic representa um risco à segurança dos Estados Unidos por teoricamente poder sabotar o Claude à distância, se usarem ele para finalidades que não estão estipuladas no contrato. O que a Anthropic diz que é impossível de ser feito. Mesmo assim, as recusas de participação são bem mais superficiais do que parecem, apesar da torcida. A recusa é contratual e não técnica, ou seja, a Anthropic não assina pelo uso do seu modelo, mas como a capacidade técnica está lá disponível, o governo dos Estados Unidos pode acabar dando um jeito de usar o modelo para o que querem fazer, do jeito que querem fazer. Tanto é o caso de só recusarem a responsabilização que a Anthropic moveu 2 processos contra o governo dos Estados Unidos para poder manter o seu contrato. Ela só não quer ser responsabilizada quando a sua tecnologia for usada para cometer crimes de guerra. E ao mesmo tempo, o Sam Altman, da OpenAI, que precisa de cada bilhão que ele puder torrar em servidores, já falou que o ChatGPT está disponível para ajudar no que o governo dos Estados Unidos precisar. Assim, a inteligência artificial continua sendo cada vez mais necessária para poder tabular um volume cada vez maior de dados e poder gerar conclusões cada vez mais opacas. Quanto mais alvos um país tenta atingir mais rapidamente, menos condições ele dá para o que deveria ser a pessoa envolvida na tomada de decisões agir. Isso usando sistemas confidenciais desenvolvidos por empresas que não querem se responsabilizar pelo que fazem e são aplicados em condições secretas e baseados em dados obscuros. Aí, quando uma escola de meninas é bombardeada e acertada repetidamente, ninguém sabe quem foi, como foi ou por que foi. Não é à toa que o Irã vê as Big Tech como alvos da guerra também. E esse é o primeiro passo de uso da IA. No vídeo sobre o papel crescente dos drones nas guerras, eu comento como o grande desafio, na verdade, é como manter o controle e o contato com drones operados remotamente, ao ponto que estão usando drones com fios de fibra ótica de até dezenas de quilômetros para não depender de sinais sem fio que podem ser interceptados. O grande passo aí que daria muito mais autonomia para ataques de drones com um alcance muito maior que os atuais seria não precisarem mais de comunicação. Então ter drones e outras ferramentas remotas com um sistema de navegação autônomo do tipo de sistema que o Musk promete para os seus carros para o ano que vem, todo ano, há mais de 10 anos. Isso geraria uma guerra remota muito mais complicada do que se vê atualmente e com ainda menos responsabilização. Porque os intermediários militares podem ser cada vez mais impessoais, só que os alvos continuam sendo pessoas civis. Por isso, como diz o guia da IBM, um computador nunca deve tomar uma decisão administrativa.
Se você quiser outras conversas como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas que tem várias coisas ao redor de tudo isso que está acontecendo. Até uma próxima.